Oi, som, ei, teste, 1, 2. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que a gente recebe vocês aqui e nossos irmãos também pelas redes sociais que nos acompanham. E hoje nós tínhamos uma palestra programada com o Paulo Winter e houve um imprevisto. E aí nós, mais uma vez, apelamos para o nosso irmão Acácio, que lá de Pirassununga veio voando para cá. E nos atendeu, como sempre, gentilmente. E hoje vai falar com a gente aqui sobre os sãos não precisam de médicos. É uma reflexão muito importante e que devemos avaliar quão doentes ainda nos encontramos. E eu gostaria de dar uns avisos, as inscrições para os grupos de estudos. Então, na segunda-feira, às 19h30 e sábado, às 14 horas, nós temos a educação espírita infantil. Aos sábados também, às 14 horas, educação espírita juvenil.
Introdução ao Espiritismo, sábado às 14 horas. Ciclo de estudos das obras básicas, módulo 1, terça-feira, às 19h30, que vai se iniciar dia 4, aos sábados, às 14 horas. O ciclo de estudo das obras básicas, módulo 2, sábado, 15h15. E nas terças-feiras, às 19 horas, simultaneamente, em salas separadas, nós temos também estudo das obras de André Luiz, às 19h30. E aqueles que se interessarem, poderão fazer suas inscrições, participarem com a gente, vai ser muito bom. E também, nós vamos ter no dia 4/2, às 14 horas, o seminário com Alessandro Viana, que vai falar, vem lá de Itapetininga, falar com a gente a respeito da Revista Espírita. A Revista Espírita é muito importante, uma vez que a codificação de Kardec iniciou-se e concluiu-se com as instruções dos Espíritos. Por isso, ele foi o codificador, e a doutrina é dos Espíritos. E essas revistas, elas foram divulgadas e formou-se um conjunto de 11 revistas dos vários anos com as informações que o plano espiritual nos trouxe. Então, dessas informações que Kardec codificou, ou seja, colocou em uma ordem didática, dentro da lógica, que segundo o Flammarion, o Kardec era o bom senso encarnado. Então, por aí vocês veem o nível do Kardec. Kardec vai muito mais longe, desculpa ficar falando, mas ele também esteve com Pestalozzi. E Kardec, ele conviveu tanto na parte da Igreja Católica, de formação, como a protestante, que era de Pestalozzi. Então, dentro de tudo isso aí, além de ser um espírito avançado, ele colocou a doutrina espírita baseada nas informações que a Revista Espírita hoje nos traz. De tudo isso aí, surgiram as obras básicas. Porém, na Revista Espírita, nós temos mais detalhes, uma vez que todas aquelas informações não caberiam nas obras básicas. Então, é um complemento excelente. Então, recomendo a todos que, se puderem, compareçam aqui para compreender um pouco mais da doutrina espírita. Então, vamos agora agradecer a Deus, a Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, a mentora dessa casa, e a todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos do plano espiritual que montaram esta obra, que nos intuem, e nós, como pequenos instrumentos, procuramos ser, de alguma forma, agentes daquilo que eles nos mandam. Mas, acima de tudo, nós ainda somos doentes. Que possamos fazer como Jesus recomendou: oração e jejum. Não jejum de ficar sem comer, jejum dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas intemperanças. Sermos úteis para o próximo.
interessante, fazendo críticas à conduta do mestre. Ali, caso, como que ele se sentava à mesa com pessoas tidas como pecadoras, pessoas com publicanos, postos. Foi quando Jesus ministra esse ensinamento, que não são os sãos que precisam dos recursos, de tratamento, mas os doentes. E completa ali, o evangelista Mateus registra que Jesus fala de que ele veio, a missão dele foi para, não foi para doentes, eis o tema. Característica do nosso planeta, inferiorizado ainda, onde as patologias de todas as ordens graçam, quando o planeta é visitado por coisas novas na área da saúde, resultante da nossa inferioridade, das nossas doenças morais. Então, algo precisa ser bem ficar bem claro na questão de doença, doente, patologias essas, por exemplo, que visitam o corpo físico, tendo em vista que as pessoas merecem as brechas para que essas doenças se manifestem. De um modo especial, ali, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, principalmente, firmou-se no planeta todo a estrutura de três grandes indústrias no mundo. E de lá para cá, essas indústrias têm se estruturado cada vez mais, servindo de um tripé a sustentar o mundo e qualificar o nosso mundo, a identificar o nosso mundo. Uma delas é a indústria alimentícia. No mundo fabrica-se alimentos, manipulam-se alimentos, aperfeiçoam-se recursos alimentícios de toda ordem. Essa é uma das pilastras que sustentam o mundo. A outra, e tem como grande alavanca a chegada, por ocasião ali da próxima Segunda Guerra Mundial, do antibiótico, é a indústria farmacêutica. Nunca o mundo havia visto tantos medicamentos para as doenças, com tantas vertentes, com um leque estupendo na indústria da farmacologia. Segunda Guerra Mundial, a partir dali. Hoje é comum, como um dia brincou uma pessoa, falou: acaso na minha cidade, que é uma cidade média, já tem mais farmácias do que bares. Eu falei: eu não sei se eu fico alegre ou triste com isso. Mas, e ele falou assim: grande parte dessas farmácias precisa de senha para ser atendido. A humanidade está bem doente, mesmo. A outra indústria é a indústria da guerra, dos armamentos.
é algo que se nos escapam. Quanto de investimento exige a indústria da morte, da matança, que vai de destroyers, submarinos, caças, bombardeios, veículos terrestres. É a indústria da guerra, que dá até para fazer uma preciosidade aí, se a intenção está fazendo humor, né? Uma indústria mantém a vida, o alimento, a outra tenta salvar das doenças, as drogas, e a outra mata os que sobreviveram. Porque o planeta está enfermo, ainda moralmente. E a doença moral termina por levar às doenças catalogadas pela medicina. Com a reencarnação, a lei da reencarnação, nós espíritas sabemos que aqueles que não perpetram mais deslizes, que têm a consciência da necessidade de reformas de comportamento, mas que sofrem no corpo os rigores de processos expiatórios dolorosos, vêm seguramente de vidas passadas, de deslizes passados a se refletirem no momento evolutivo de cada um na vida presente. Contudo, é o aspecto consolador da doutrina que nos fala que desde que a pessoa esteja acordado para a realidade da vida, ou seja, quando começa a se distanciar do campo dos erros para adentrar no campo dos acertos, essas patologias vão desaparecendo, até não serem mais necessárias, individualmente e coletivamente, envolvendo o planeta, que é a chamada promoção da nossa morada, da nossa bolinha, para um mundo melhor. Mas, por enquanto, ainda padecemos, e bastante, das doenças, porque somos doentes morais. A época de Jesus, ou seja, 2000 anos, aquela região lá, a Palestina, foi visitada por um espírito diferenciado. Esse espírito, ele fazia parte da corte de Jesus, no plano espiritual. E funcionou ali, na Palestina, tudo indicando na Judeia, em Jerusalém, porque não há muitas informações a respeito dele. Mas ele ali atuou, vindo da Babilônia, e a pretexto da necessidade de instrução, ele veio para Jerusalém. Veio porque ali é onde ele iria atuar, aquele espírito grandioso, visão humanista, espírito diferenciado da corte de Jesus. Seu nome, Hillel, o babilônio, ou Hillel, o ancião, o sábio, que também, dizem alguns estudiosos, ele também era conhecido como, com o título de presidente. Seria a presidência do Sinédrio? É possível.
Não sabemos. Hillel, ele se despediu daquela existência quando Jesus era um menininho, um pré-adolescente. Ou seja, nos primeiros anos da era que nós conhecemos hoje, a era cristã. Esse espírito, ele teve uma atuação interessante no planeta. Não há informações, desconheço, de encarnações dele depois dessa lá na Palestina, a não ser ali no fecho da Idade Média, na Europa, com a famosa escola de Sagres, no desenvolvimento do que tinha de mais importante para a época, em termos de progresso do planeta, que eram as conquistas náuticas. Lá estava Hillel, encarnado. E outras informações dele na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como assessor do próprio Mestre Jesus. Hillel, que foi avô de Gamaliel, e Gamaliel, componente do Sinédrio à época de Jesus. Gamaliel foi o preceptor de Paulo de Tarso. É quem recebeu no Sinédrio aquele moço valoroso, destemido, forte, rico, culto, Paulo de Tarso. Naturalmente, sentindo ali Gamaliel, que com seu pulso firme, sereno, seria também um condutor para a destinação daquele moço que se revelou o maior divulgador do cristianismo, o nome mais importante do cristianismo, depois do Cristo, Paulo de Tarso. Os registros sobre este espírito Hillel não são muito ricos, um pouco esparsos, poucos historiadores. Mas o que sabemos dele é o suficiente para entender que ele pertencia à corte do Cristo no plano espiritual e que funcionou ali na Palestina como um preparador de caminhos, a exemplo de alguns outros, como, por exemplo, Simeão, conforme o registro do evangelista Lucas, um homem justo e bom, e que o Espírito Santo habitava com ele, e que tomou Jesus no colo, um bebezinho. Sugerimos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 20 e 21, vejam que as palavras proféticas de Simeão. Hillel funcionou como preparador de caminhos, uma arrumação para a chegada de Jesus. E como falamos há pouco, acredita-se que quando Hillel desencarnou, já idoso, Jesus era um menino, um pré-adolescente. Consta que ninguém conseguia tirar Hillel do sério. Eu já falei aqui, vou repetir, sempre que eu tomo conhecimento de algo de Hillel, a conduta dele, eu me lembro de Francisco Cândido Xavier,
que na definição de Divaldo Pereira Franco, que conviveu assim, de modo mais íntimo com Chico, ficava hospedado lá com ele, em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, que Chico Xavier passava a impressão que não ia fazer nada, e não ia chegar a lugar nenhum. Aquela maneira tranquila, serena para as coisas, sem ser lerdo e preguiçoso. Mas a conduta equilibrada, sempre. E fala-nos Divaldo que o Chico fez tudo e um pouco mais. E chegou aonde deveria chegar e foi além. Eu me lembro, faço associação com Hillel. Dizem que ninguém tirava ele do sério. Até apostas faziam. Não conseguiam. Ele mantinha sempre a serenidade e uma visão grandiosa de quem estava à sua frente. Não importando de quem se tratava. Um respeito grandioso pelo próximo. E uma visão diferenciada dos conceitos do judaísmo. E a autoridade moral de Hillel era tanta que ele conseguia expor os seus pontos de vista e não irar aqueles defensores ferrenhos, muitas vezes por questões tão banais, dada a sua autoridade moral. Hillel veio naquela encarnação, possivelmente no ano 66 da era antes de Cristo, e desencarnou possivelmente no ano 12 da era cristã. Ele veio nesta encarnação saudável. Não era portador de doenças morais. Poderia ter sido visitado por alguma bactéria, algum vírus, algum espiroqueta, alguma coisa. Sim, alguma disfunção orgânica. Pois é próprio de um planeta que abriga esse estado de coisas. Mas doenças da alma, ele não abrigava. Veio pronto. Este foi Hillel. Um exemplo de dedicação, de perseverança. Um homem que sabia fazer aquilo que Kardec registra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Hillel sabia fazer a abstração de si próprio, enxergando o próximo. Sabia ser severo com ele mesmo e benevolente para quem estava à sua frente. Espírito elevado, saudável. Contudo, são exceções. São espíritos diferenciados. A minoria. Pois o planeta ainda carece de indústrias bélicas, da profusão de medicamentos, sinal de progresso, mas na tentativa de se eliminar doenças. E ainda mais carente. Pois dependente é das doenças morais, do imediatismo, principalmente, ou de tudo aquilo que floresce de um modo não saudável, do orgulho e do egoísmo. Há uma passagem de Jesus muito interessante no campo belíssimo das parábolas, quando
ele nos faz uma comparação. Parábola é isso, gente. Histórias curtas que podemos encontrar uma palavra para definir parábola. Comparação. Jesus fazia comparações dos seus ensinos com histórias que ele contava. Há uma muito curta, curtíssima, que ele fala de um homem que tinha 2 filhos. 2 filhos. E este homem tinha uma plantação, zona rural, de uvas. Um dia este homem chegou para um filho e disse: hoje eu quero que você vá trabalhar na vinha. O filho respondeu: não vou. Depois arrependeu-se e foi. Jesus não fala mais nada sobre esta pergunta e essa resposta. Mas a gente tira as conclusões. Primeiro, a afronta de um filho, aquela época, um descendente de Abraão, se dirigir assim a um pai. Inadmissível, imperdoável mesmo. Uma colocação dessa é uma afronta a tudo na cultura da época. Pois aquele filho, assim, na parábola de Jesus, se comportou. Não vou. Depois, arrependeu-se e foi. Naturalmente, foi chateado. Não foi feliz para o trabalho na vinha, porque o trabalho precisava ser feito. E a vinha era dele mesmo, era dos filhos. O pai que era o administrador, mas o futuro daquelas terras era dos filhos. E ele tinha 2 filhos. Então aquele moço estava bem divorciado da beleza da vida. Desrespeita o pai, não quer trabalhar. Mas isso acontecia naquela época, viu, gente? Hoje isso acabou, né? Aí o pai chega para um outro filho e diz a mesma coisa. Hoje eu quero que você vá trabalhar na vinha. O filho respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Então Jesus pergunta àqueles que o interpelavam: qual dos 2 filhos fez a vontade do Senhor? Aí, os donos da verdade tiveram que responder. Falou o primeiro, que foi mal criado com o pai, mas foi fazer o serviço. O outro disse que ia, mas não foi. Foi piorzinho. Bem, tem uma sequência, isto, que não é a proposta de hoje aqui. Meus amigos, são os enfermos. Jesus veio para esses enfermos morais, os inferiorizados, que ainda precisam, primeiro, adultos, precisam ser mandados para o trabalho das terras deles mesmos e dos comportamentos equivocados. Dos 2 filhos, os 2 inferiorizados. Só que um piorzinho do que o outro. Porque o segundo usou de hipocrisia. Afronta o pai hipocritamente, desdenhosamente,
Sim, Senhor, mas não vai. Enfermos. É um espelho ainda da humanidade de hoje. É o nosso comportamento. A resposta para essas posturas, não de Hillel, mas desses dois, e o exemplo vem do próprio Cristo, é um reflexo de nós. 2000 anos depois. Uma pessoa ligada à minha família, ontem, num encontro muito gostoso, muito bom, nós estávamos conversando um pouco sobre esses assuntos, trabalho. Ela trabalha numa empresa muito interessante, conhecida lá na Pirassununga. Ela falou assim, minha filha, falou, pai, você conhece uma moça? Eu falei, vagamente. Ela está fazendo um serviço lá, assim. A ponta final dentro da empresa fica por conta dela. Ela faz muito bem o trabalho dela. Eu falei, é uma moça que ela fica sempre... Ele falou, isso, exatamente. Eu falei, muito bem. Conheço sim, sempre elegante, né? Bonita, né? Isto é ela. Bem. Pai, ela é perfeita no serviço dela. Perfeita. Só que vai ser mandada embora. E ela já está sabendo que vai ser dispensada. Está terminando o curso tal, assim, mas não esperava que seria despedida. Sabe por quê, pai? Eu falei, não sei, desconheço. Pai, ela não tem espírito de corpo. Se precisar de uma coisinha, 1 milímetro, fora do serviço, da área dela, essa pessoa, ela não faz. Não tem senso de coletividade. O mundo dentro da empresa, da firma, ela não participa. Os outros que façam. Porque acontece. Qualquer local de trabalho, a vida é dinâmica, gente. As coisas acontecem. Em todos os lugares. Tem a empresa 100 funcionários, 5.000 funcionários, 3, seja o que for. Sempre um está precisando do outro. Para alguma coisa. Ela não faz. Na primeira oportunidade, recebeu o bilhetezinho azul. Ainda usa essa expressão hoje, bilhete azul, Edson? Recebeu para o susto, levou um susto a pessoa. Alguém fará esse serviço sem essas pobrezas no ambiente de trabalho. Mas faz o serviço bem feito. É obrigação. Ganha para isso. É o dever da pessoa. Mas eu não sou... Mas ninguém é. Mas alguém, de vez em quando, precisa fazer um pouquinho mais. Essa pessoa não faz. As mudanças de comportamento são de todas as óticas, de todas as visões. Citei apenas um exemplo aqui. Inclusive condutas dentro de casa. Mudanças. Temos que mudar. Levar tonos, instrumentos, recursos proteicos para a estrutura do corpo espiritual, para ficarmos imunes às doenças, para sermos pessoas saudáveis, mesmo visitado por patologias.
Porque tem doenças e doentes. Diferente. Ele veio pronto, já preparado. Mas e nós? Como estamos? Como conversávamos com o Edson agora há pouco. E nós que temos conhecimento das coisas. Espírita não acredita em reencarnação, em lei de causa e efeito, em todas as leis, lei do trabalho, lei do progresso, que Kardec estudou. Espírita compreende essas leis. É diferente. Porque acreditar numa coisa é muito vago. Se acredita hoje, deixa de acreditar amanhã. Agora, quando você compreende as coisas, tudo muda. Você tem a compreensão. E os espíritas compreendem as leis que Kardec estudou. E, por sua vez, reflete fielmente os ensinos de Jesus. Ainda precisamos ser mandados para a vinha. Mandados para o trabalho. Porque somos doentes. Todos nós, sem exceção, buscamos felicidade, que pode ser definida como paz, estar bem. Todos, até os animais, dentro da irracionalidade deles, ou da inteligência restrita, também procuram o melhor. Até as plantas procuram o melhor. Mas o hominal é dotado de razão. E foi presenteado, quando recebe este prêmio, o corpo físico, da capacidade de discernir e de tomar decisões. Aí está a questão. Temos tomado as decisões corretas, certas, com vistas à felicidade real? Nem sempre. Na conversa com a minha filha ontem, foi uma conversa muito interessante. Só nós dois, pai e filha. Num certo momento, ela falou sobre esse escândalo, né, que chamou a atenção do mundo, lá da boate que fica lá no sul, Boate Kiss, né? Acho que é isso. Falou, sério. Falou o número de mortos, o descaso das autoridades. Falou, olha, filha, é um fato. É um fato. Contudo, com o conhecimento da doutrina espírita, repetindo, nessa proposta de espelhar fielmente os ensinos de Jesus, que é o governador do planeta, podemos também levantar uma outra questão. Aquelas centenas e centenas de jovens que foram lá, com todos as imperfeições, os demandos do estabelecimento, com saídas, com extintores, com bombeiros, com falta disso, daquilo, mas por que foram lá? Ah, pai, ninguém é de ferro, né? Foram se divertir. Nada contra, nem a favor. Apenas uma apreciação mais equilibrada, nós que somos espíritas. Falei, filha, tem tantos lugares para os jovens irem e se divertirem. O que impera nesses lugares? Nada contra. São momentos.
evolutivos. Filha, algumas pessoas, falei para ela, têm uma capacidade, uma faculdade de olhar e identificar o outro lado, o outro mundo, o outro ambiente desses lugares. Você sabe por que nem poucas pessoas vêm? Só alguns que vêm? Sabe por quê, filha? Não. Porque se as pessoas vissem o que existem nesses lugares, do outro lado, ficariam loucas, não suportariam os horrores que são do outro lado. E não é conversa de quem já fez 74 anos, que já está viúvo e que vive fazendo palestras por aí. São fatos estarrecedores. É para pensar. Nada contra. Vamos combater, sim, tá? Com as normas de extintores, de acessos fáceis para locais. Mas vamos pensar em vida real, verdadeira. Também. Senão, a doença vem, a patologia vem, e muitas vezes, sobre os olhos da justiça real, vem de modo bem drástico. São respostas aos nossos desvios. Felicidade todos queremos, todos, sem exceção. Casimiro Cunha, notável poeta, ele compôs Regras de Paz. É um roteiro interessantíssimo. E nós podemos substituir a palavra paz do Casimiro Cunha, Chico Xavier, que foi o lápis para nós, por felicidade. Regras de paz, felicidade. E ali ele descreve para nós, como se estivéssemos vendo uma pessoa, não importa quem é, se é homem, se é mulher, se é um jovem, se é alguém com posses materiais, não importa, com escolaridade ou não, dá para ver uma pessoa cedo se levantando para começar o dia. O poema é assim. Vocês vão perceber que eu vou declamar aqui. Dá para ver essa pessoa durante o dia, nas suas atribuições. Dá para ver essa pessoa indo dormir. O título do poema: Regras de paz, de felicidade. Que podemos resumir assim: como fugir, como se afastar do campo dos erros para adentrar no campo dos acertos. E assim chegarmos, através das múltiplas experiências carnais, num crescendo constante, aonde chegou Hillel, por exemplo. Porque seguramente estamos ainda próximos dos dois moços que precisaram ser mandados para o trabalho.
Um disse que não ia, se arrependeu e foi. O outro disse que ia e não foi. Nesta proposta, através de tentativas, como nos fala Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Se faz através de tentativas. Ninguém vira Hillel a partir de amanhã. Madre Teresa, Eurípides Barçanufo. Mas desde que a pessoa se compenetre que ele tem que mudar os seus comportamentos, ele começa a se afastar do mundo dos erros e entrar no mundo dos acertos e ser feliz. Vamos acompanhar o personagem proposto por Casimiro? Chico, levantando e indo dormir? Vamos? Se queres felicidade, todos nós queremos, né? Não é isto? Se queres felicidade, apoio, harmonia, luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, ajuda quem te ouça. Não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo no teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha o quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Mas só há de colher o perdão quem aprendeu a perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dores, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se instala e a vida se ilude e alcança, se caridade, consolo, serenidade, esperança, e chegando cada noite, após cumprir os deveres teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Nosso lar, muito obrigado. Bom, queria agradecer a presença de todos mais uma vez, nessa noite chuvosa, aqueles que puderam estar aqui, aqueles que nos acompanham, agradecer ao Acácio também, que se dispôs a vir, e que neste momento, que possamos nos preparar para o passe, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a toda a espiritualidade que aqui está e que nos acompanha. Agradecendo a todas as bênçãos que nos são enviadas diariamente. Agradecendo a todos aqueles nossos irmãos que cruzam o nosso caminho a nos auxiliar e em busca de auxílio. Que possamos ser o auxílio daqueles mais necessitados, físico e moral. Que possamos ser melhores a cada dia
e refletir nas mudanças necessárias a cada um. Que Jesus esteja à frente da nossa vida, iluminando o nosso caminho, hoje e sempre, e que assim seja.